Os donos da bola. Oferecimento KTO.com, onde a diversão acontece. Baldo, sabor intenso como a vida. E Master Hotéis, cada hotel uma experiência master. Vamos lá então, gurizada, que temos muitos assuntos para repercutir e analisar deste Fluminense 2, Inter 2, jogo de ida das semifinais da Libertadores da América. O Inter volta muito vivo e com algumas boas notícias do Maracanã. É verdade que o Inter desperdiçou uma oportunidade para matar o confronto, vencia por 2-1 no segundo tempo, tinha um jogador a mais em campo, era superior na partida, mas antes do jogo, todo mundo vai concordar que o empate seria um baita resultado. Então é isso que fica, além de algumas individualidades abaixo, que certamente não vão reproduzir esse futebol pobre tecnicamente no jogo de volta no Beira-Rio, e de um Inter que, na minha opinião, foi melhor que o Fluminense na maior parte do jogo. O Inter mais pegador, o Inter mais ligado, o Inter mais copeiro, o Inter mais com cara de Libertadores e o Fluminense um tanto mais faceiro. Nós temos uma enquete pôquer e eu agora quero saudar a todos vocês que nos acompanham no Rio Grande do Sul na Band TV e também no nosso Donos da Bola na Rádio Bandeirantes FM 94.9. Pôquer transformando vidas com o esporte. Vai pro ar na live do YouTube, aba Comunidade, convidando todos vocês para que participem e votem conosco. Enquete Pôquer hoje pergunta: o Inter contra o Fluminense conseguiu um ótimo resultado. Foi bem, mas poderia ter feito mais. Vai se complicar no estádio Beira-Rio. Fabiano Baldasso, vamos começar contigo essa análise de Flu 2, Inter 2, jogo de ida das semifinais da Libertadores, tudo adiado para o segundo jogo no Beira-Rio, Baldasso. Traz no zoom, vem aqui, vem cá comigo. Aí tá bom. Tá acontecendo. Mas poderia ter acontecido já. Essa é a questão. Evidentemente que com qualquer... Tô sem voz, desculpa, tô acabado, demolido, não dormi, gritei, chorei, fiz tudo que tu pode imaginar. Eu também tô sem voz, mas por outro motivo. Vamos lá, volta pra mim. Me interromperam, não é o momento pra isso. Olha aqui. O Internacional ontem, se fizesse um acordo antes do jogo com qualquer colorado de terminar empatado a partida, qualquer colorado assinaria na hora. Existe um negócio no futebol chamado circunstância de jogo que muda toda a história. O jogo ontem se apresentou com todas as características que a gente imaginava, de um Fluminense ótimo do meio para frente e com fragilidades defensivas. O Inter teve 6 chances de gol no primeiro tempo. Sofreu lá atrás, mas teve 6 chances de gol no primeiro tempo. Ainda quando estava 11 contra 11. O Inter, se fosse mais assertivo, mais efetivo, poderia ter ganho o primeiro tempo com uma boa vantagem. No segundo tempo, então, com jogador a mais, o Inter conduzia muito bem a situação, fez o segundo, teve gol anulado, estava caminhando para um 4-1 para voltar classificado. Aí o nosso treinador, que eu agradeço por ter montado um Inter corajoso, agressivo, valente, que jogou no Maracanã, o mérito é do Cudê por isso, mas o meu treinador errou nas substituições. Meu treinador resolveu preservar o Alan Patrick e o Arangues com 2 amarelos, tirou também o Maurício, desmontou, desconstituiu o meio-campo e a partir dali o Fluminense começou a ter coisas que não tinha, mesmo com um jogador a menos. As circunstâncias me deixaram um gosto amargo de que eu poderia ter voltado classificado, mas o Inter foi gigante no Maracanã, gigante. O Internacional mostrou que pode ser melhor do que o Fluminense, ontem foi melhor do que o Fluminense e que as perspectivas para o Beira-Rio são maravilhosas. Ribeiro Neto, eu quero te ouvir. Pois então, na minha opinião, o cenário do jogo foi o que nós previmos aqui, que o Internacional ganharia o jogo do meio-campo por uma questão matemática e por uma questão de características de jogadores. Acertamos também, todos nós, em prever que o fulano vai mudando. Não, o Diniz, ele é convicto, ele botou o time que ele acha o time titular, né? Nesse esquema aí, com um volante só e o Ganso perambulando. Ou seja, o Internacional tomou conta do meio-campo, não só pela característica de marcação, mas pelo volume de jogadores, tinha mais jogadores. O Internacional tem mais outra coisa que nós falamos aqui no programa. O Inter se preparou melhor para o jogo. O Internacional foi competitivo. O Internacional foi copeiro. O Internacional leu como um jogo de semi de Libertadores é. Tudo isso o Fluminense não fez. O Fluminense estava passeando no Maracanã. O Internacional se aproveitou. Aliás, poderia ter se aproveitado.
Porque realmente, você está dizendo assim, você acha que o Inter não vai, algumas peças não vão jogar tão mal como jogaram ontem, tá? E eu acho que realmente algumas ficaram devendo pelo cenário do jogo. Mas deixaram o Fluminense sobreviver também, tá? Deixaram, o Fluminense estava morto. Ainda assim, Meneghetti, eu quero dizer para vocês, é óbvio que o futebol tem as circunstâncias, a expulsão mudou e tal, mas o Inter é melhor que o Fluminense e vai ganhar do Fluminense. Isso aí eu posso dizer, né? O Inter não pode achar isso, tá? Mas é mais time, é mais competitivo, é mais guerreiro, marca mais, tem mais fome pela bola. E isso aí, no Maracanã, se comprovou no 11 contra 11, sabe? Então, eu acho que a porta está aberta para o Inter entrar. O representante legítimo do dinizismo, Diogo Rossi. A primeira coisa que eu quero dizer, Meneghetti, é que a gente viu ontem um jogo digno da semifinal da Libertadores. Jogaço. Muito bom. Um jogo espetacular, né? O Inter e o Fluminense são dois times muito bons, né? Acho que o Inter melhorou bastante depois da chegada do Cudê, especialmente. E o time do Diniz a gente conhece, ele se repetiu, é verdade, o Ribeiro tem toda a razão, né? O técnico é muito convicto. Acho que o Diniz errou bastante no começo do jogo, inclusive, na tomada de decisão. Só que o Ribeiro usou uma expressão que eu concordo com ele. O futebol é cheio de nuances e circunstâncias, né? E, de fato, ele é assim. A gente tem que dividir o jogo em vários momentos, porque até a expulsão do Samuel Xavier, tem aquela bela defesa, né, do Fábio no chute cruzado do Valência, mas fora isso o Rocher fez outras duas defesas espetaculares. A escolha que me pareceu assertiva com 90 minutos, por 20 minutos do Hugo Malo na lateral direita se provou equivocada. Viu como o futebol é engraçado, né? Depois ele vai lá, faz o gol e joga bem, inclusive, né, na sequência, dá aquela assistência no gol irregular do Inter, que a bola bate na mão. Mas até os 20 minutos do primeiro tempo, talvez o Cudê passasse por vilão, né? Porque o primeiro gol é uma jogada que surge na esquerda, vai para a direita porque ele não consegue combater, volta nas costas dele e ele toma o gol. E depois o Keno é envolvido, né, envolve ele e quase faz o gol de novo. Mas o futebol é cheio, né, dessas circunstâncias, como o Ribeiro bem disse. Eu acho que o Inter merecia ter vencido o jogo, inclusive, tá? Perdeu uma grande oportunidade e o Inter enfrentou aquilo que eu já disse aqui no programa e vou voltar a repetir, o melhor jogador da Libertadores da América, né? Cano. Fez 2 gols, tem 11 gols na Libertadores e ele deixou o Fluminense vivo. Não foi o time do Fluminense, foi o Cano que deixou o Fluminense vivo na Libertadores. JB. Meneghetti, assim, jogo do tamanho que tinha que ser, assim. Primeira questão, jogaço, partidaça, jogo bom de ver. Teve um momento até que a comentarista da Globo, a Ana Thaís Matos, que é muito, muito boa, ela diz assim, pela gente poderia, nos acréscimos ali do segundo tempo, ela poderia fazer mais, umas 2 horas de acréscimo. Porque é o tipo do jogo que tu fica olhando por muito tempo e é bacana de ver. O Fluminense entregou futebol, entregou ataque, entregou entretenimento também, porque os caras falharam lá atrás. O Inter entregou futebol, entregou ataque, a defesa do Inter também entregou entretenimento, o René, ou seja, a bola aérea e tal. Teve de tudo. Para quem é colorado, para quem é torcedor pó de arroz lá do Fluminense, ou até para quem não estava, abriu uma cerveja e foi olhar a partida. O jogador mais protagonista foi o René. O melhor em campo pelo Inter foi o Ener Valencia. O Ener Valencia, para mim, melhor em campo, participa de todos os lances ativamente. O gol do Inter, o primeiro, o gol, que é ele que faz o pivô, né, para o René cruzar e aí vir. O segundo gol, ele tenta dominar, faz um corta-luz, não importa, ele participa, a movimentação dele acaba sendo decisiva, ou seja, se o cara errar, ele acertou e ele ainda participa da expulsão. Então, melhor. Só que o René foi mais protagonista. O René ontem participou de 4 gols no Maracanã. Porque eu não tinha prestado atenção no segundo gol do Inter, que é uma jogada até que eu fui buscar informações, o Jorge Jesus insistia para ele fazer. O primeiro gol é o gol que ele faz o cruzamento para o gol de cabeça do Gumalo. O segundo, ele traz para o meio e bate de perna direita achando o Maurício. E era uma situação que o Jorge Jesus insistia para ele fazer no Flamengo, porque o cara não está esperando que ele vai bater de direita. E aí ele quebra toda a defesa adversária, o Maurício faz a jogada e sobra para o Alan Patrick. Gol, né? Não, ele bate para o Maurício. Ele passa para o Maurício. Ele passa. Só que ele toca para o Maurício e aí o que acontece? Ninguém está imaginando que ele vai fazer aquele passe ali. E aí aquilo confunde. Então, assim, foi protagonista ali. Mas também, o primeiro gol ele entregou para os caras e o segundo gol ele colaborou muito no escanteio que não precisava ter existido. Não foi o René que a gente está acostumado, né? Porque normalmente ele é regular. Sobre individualidades, algumas coisas. Primeiro, o Valencia foi o melhor em campo.
O Valência teve alta taxa de participação. Algumas pessoas estão dizendo, ele perdeu um gol, tal. Cara, o cara que participa de todas as ações ofensivas do Internacional, ele vai errar também. Mas ele tinha que fazer, né? O Felipe Melo deu um gol para ele. Tá bem, pode ser, mas ele foi maravilhoso. O Ener Valencia foi maravilhoso e tem feito toda a diferença nesse sentido. Sobre o protagonismo negativo do René. O René e o Malho, defensivamente, foram terríveis no jogo ontem. O Keno e o Arias fizeram uma festa. Mas o René ainda pior. Os dois tiveram contribuição ofensiva, mas os dois laterais foram muito mal. Eu não estou condenando os dois, dizendo que tem que sair do time, mas tem que pensar num processo diferente, porque o mesmo Arias e o mesmo Keno estarão na semana que vem jogando em Porto Alegre e vai ser o mesmo René e o mesmo Malho marcando. Tem que pensar nisso. O Rocher, o goleiro do Internacional, que não teve culpa nos gols, também salvou o Inter. Os dois zagueiros tiveram uma atuação correta, natural. Esperava mais do Alan Patrick, do Maurício e do Wanderson no jogo. Esperava mais, mesmo que o Alan Patrick tenha feito um golaço. Eu precisei em alguns momentos de um pouco mais do Alan Patrick e no mais eu acho que o Inter foi muito bem concebido na partida, né? Teve os seus protagonismos e individualmente foi muito bem. E um time com fome o jogo todo. A gente tinha dúvida sobre o ritmo de jogo, porque o time titular do Inter não jogava desde o dia 2 de setembro. O Internacional correu, brigou, lutou até o último minuto da partida. Tem duas boas notícias que eu acho que vêm do Maracanã, além da obviedade de que o empate antes do jogo é um baita resultado. Para estar fora, vai decidir em casa, então, em tese, a circunstância remetem que a gente faça uma reflexão, a gente não pode olhar só para o resultado, que o Inter poderia ter matado o confronto. Mas tem duas boas notícias. A primeira delas, o Internacional, com o Cudê, ele é um time, o Baldassi usou essa expressão, corajoso. O Internacional não vai para o Maracanã no começo do jogo se contentando com o empate. O empate ele é circunstancial. O Inter não vai se contentando com o empate. O Inter vai para atacar o Fluminense, com cuidados defensivos, para atacar, e foi melhor que o Fluminense, mesmo enquanto perdia por 1-0. Tinha empilhado mais chances. Teve com o Maurício, teve com o Ener, teve com o Wanderson também. O Fluminense teve também as suas oportunidades. Rocher fez uma defesaça naquela conclusão do Keno. Então o Inter foi melhor. Aí quando tem a expulsão do Samuel Xavier, puxa, o Cudê não tirou proveito. Não, ele tirou proveito. O Inter ganhou do Fluminense com 10 por 2-1. Fez um gol no finalzinho, fez um gol no segundo tempo e o Fluminense empatou o jogo. Então, ele soube tirar proveito, mas poderia ter tirado mais. Este é o fato quando o Patrick faz o 2-1 e o Inter estava melhor na partida com um jogador a mais. Então, a primeira notícia é esta audácia, essa coragem de um Eduardo Cudê que não vai lá para fazer ferrolho e para se retrancar. A segunda boa notícia, e é uma notícia que parte de algo ruim, que são estas individualidades do time colorado que naufragaram ontem. Eu posso citar o René. O Hugo Malha não esperava que fizesse um partidaço. Foi o Hugo Malha que eventualmente falha e fala e tem um lance de inspiração, entra na área entre os zagueiros e faz o gol de cabeça. E é baixinho, né? Tem 1,73 m. Eu posso colocar o Alan Patrick, que não foi protagonista apesar do gol, o Arangues, que não fez a mesma partida que vinha jogando em alto nível em Porto Alegre, o Maurício, que cumpriu função tática, mas eu acho que se escondeu, e o Wanderson, que tecnicamente foi melhorar lá no segundo tempo. Então, esses jogadores aí, eles não vão reproduzir esse futebol pobre tecnicamente no jogo de quarta-feira. Por isso eu digo, o Internacional tem sim grandes possibilidades contra esse Fluminense. Só para algo menor do jogo do bastidor, tu citasse a Ana Thaís Matos, né? A gente está muito acostumado a ver nas redes sociais, no YouTube, o Baldassi faz as suas transmissões, as transmissões identificadas. Ontem eu acompanhei o jogo pela Paramount. Transmissão identificada, né? Claro. O João Guilherme ontem. Eu não sei nem qual é o time que ele torce, ele pode ser até flamenguista, mas grande abraço, é o grande narrador, monstro sagrado, João Guilherme, muito simpático na sua narração, mas ele fez uma transmissão identificada ontem pelo Fluminense. Um negócio Sério? É um negócio escancarado. Ontem fizeram um mano a mano em que tinha 10 jogadores do Fluminense e um do Inter. O que não devia estar, que era o Vitão, né? Exatamente. Não, ontem eles conseguiram fazer isso. E à noite, velho, vem cá, um clima de comoção em relação ao Fluminense, e daqui a pouco nós vamos falar aqui sobre a coisa que talvez seja mais importante para se falar a partir de agora. A nojenta tentativa de condicionamento de arbitragem para o jogo de volta. Dos dois lados, né? Dos dois lados. Um foi resposta. Mas o Inter reclamou de um lance O Inter só respondeu. que não existiu, né? O Inter só se posicionou. Vamos discutir o lance, vamos falar sobre o lance do mercado que está falando, né? Vamos falar sobre esse lance em seguida. Vamos colocar o Lucas Dias, que está lá no Rio de Janeiro, que nos traz mais do ambiente do Internacional depois do primeiro jogo das semifinais. Tudo bem, Lucas? Boa tarde. Tudo bem, Meneghetti? Boa tarde para você, todo mundo que está acompanhando os donos da bola. Pois é, o Internacional que ficou com um saldo positivo, tá, Meneghetti? O Inter preferiu pegar o copo meio cheio desse empate contra o Fluminense ontem à noite no Maracanã, principalmente
gostando desse empate pelo contexto do duelo. O jogo de ida no Maracanã lotado, foram 67 mil torcedores do Fluminense ontem contra 4 mil torcedores do Internacional. Então o Inter pega esse copo meio cheio de um confronto difícil, conseguir levar um empate, acreditando muito no que vai ser o jogo no Beira-Rio. Hoje vai abrir o check-in para o sócio do Internacional adquirir e garantir o seu lugar no jogo da próxima semana em Porto Alegre, no Beira-Rio. Então essa é a expectativa. Agora, esse é o contexto do duelo. Em relação ao jogo, o Kudê falou, o Hugo Malo falou, o René, a gente conversou com pessoas do bastidor do Internacional ainda ontem à noite lá no Maracanã, que sentiram esse gosto amargo, pelo Inter ter um a mais do segundo tempo inteiro. O Samuel Xavier foi expulso depois dos 40 do primeiro tempo, ter conseguido empatar, jogar melhor e depois virar com o Alan Patrick, fora o gol do mercado que foi anulado. Então, no contexto do jogo, o Inter ficou com um sabor amargo. Mas do duelo, o Inter gostou do que viu ontem e também do empate contra o Fluminense. O Lucas fez referência, tá? E eu quero fazer um elogio aqui ao jogador do Internacional que foi mal ontem, em que embora o JB fez uma brincadeira que é verdadeira, ele participou dos 4 gols, né? Que foi o René. Que não foi bem ontem, defensivamente comprometeu. Mas ele foi sujeito ao homem ontem. Porque ele saiu na zona mista e ele conversou com os jornalistas. E isso é um exemplo para vários jogadores de futebol profissional. Do próprio Inter, do Grêmio e de qualquer clube grande. É assim que um jogador que tem um salário condizente com o seu futebol, não estou falando especificamente do René, que ganham 200, 300, 400, 1 milhão, 1 milhão e meio, não podem se esconder. O René deve saber que ele foi mal ontem. Eu não acompanhei a coletiva toda, eu vi alguns trechos hoje nas redes sociais. Deve ter a consciência disso, mas foi lá e concedeu entrevista. Não se escondeu. Parabéns para o René. Esta é a postura que tem que prevalecer neste momento. Não só para jogadores do Inter, mas também para outros jogadores do Inter, para jogadores do Grêmio e de qualquer clube de futebol profissional. É assim que se encara a realidade. Tudo bem que num momento de cabeça quente e tal, se esconda, mas aí se tu comprometeu, vai no dia seguinte dar uma coletiva e fica à disposição da imprensa. Sujeito homem, grande jogador, grande cidadão, acostumado com momentos decisivos e continua sendo importantíssimo para o Internacional ganhar a Libertadores da América. Claro que na hora das falhas, e foram muitas por parte dele ontem, e ele comprometeu de verdade, não joga nada, troca, bota esse, bota aquele. Não, o René é titular do Inter, tem contribuição importante até agora. Teve uma noite ruim, todos nós temos. Uma noite ruim, dia ruim de trabalho, todos nós temos. Ele teve, passou, vamos para o jogo de volta, o René continua sendo importante. Tá, Lucas Dias, volta daí do Rio de Janeiro, Lucas. Pois é, Meneghetti, porque vocês citaram essa questão de condicionamento de arbitragem, reclamação de um lado, reclamação do outro, e o presidente Alessandro Barcelos fez um pronunciamento ontem no Maracanã, principalmente em relação ao lance do Gabriel Mercado. Um lance que talvez até tenha passado desapercebido, não a mão do Mercado que acabou anulando o gol, mas uma possibilidade de pênalti do André, volante do Fluminense, antes do Mercado tentar o cabeceio que acabou batendo no braço e resultando no gol. O Inter ficou muito na bronca com a arbitragem por conta desse lance principalmente, e a gente acompanhou o que disse o presidente Alessandro Barcelos. Boa noite a todos. Fazer uma manifestação rápida aqui. Em primeiro lugar, agradecer ao torcedor colorado, que desde a nossa saída em Porto Alegre fez uma bela festa. Né? Nós estamos vivendo momentos difíceis lá em Porto Alegre, com muita chuva, né? Com enchentes, com pessoas desabrigadas, e mesmo assim o torcedor foi importante naquele momento, como foi importante aqui, os mais de 4 mil colorados que estavam aqui, cantaram, vibraram e passaram uma energia muito positiva para a equipe. E a gente quer aqui fazer um agradecimento e dizer que agora, né, vamos para o Beira-Rio buscar essa classificação e contamos com essa torcida maravilhosa. Em segundo lugar, fazer um registro. Né? Teve manifestações do lado do Fluminense também sobre a arbitragem e nós, agora verificando no vestiário, né, olhamos que tem um lance importante no gol anulado do Mercado, em que o jogador do Fluminense vai com a mão na bola, nitidamente salta com a mão, e essa bola bate na mão dele, pênalti claro, que infelizmente não foi marcado. Então, nessa situação de VAR, principalmente, porque o árbitro ali talvez tivesse dificuldade de ver, mas o VAR poderia ter também marcado essa penalidade, assim como ele foi olhar o gol do Mercado e constatou que bateu na mão. Então, deixar isso registrado, para nós isso é muito importante. Né? Nós fizemos, quando iniciou essa fase de mata-mata da Libertadores, uma visita à Conmebol, fomos muito bem recebidos pelo presidente da Conmebol, e lá a gente só reforçou essa necessidade de termos arbitragens
né, qualificadas, porque isso ajuda a competição e tem ajudado. Mas era importante fazer esse momento, esse registro, porque também há uma hora que o futebol brasileiro precisa tomar muito cuidado com os condicionamentos, isso não ajuda, né? E se houve erro para um lado, houve erro para outro, e a gente vem aqui registrar isso, não entendemos que houve erro nas expulsões, entendemos que elas foram corretas, mas no gol fica muito claro que a bola bate na mão do jogador, não só porque ele salta com a mão, e ela bate e depois ela muda a rotação, inclusive, e vai para o mercado, né? Então, se ele olhou o pênalti, se ele olhou a mão, ele podia ter olhado o pênalti. Era isso. Muito obrigado, boa noite. Eu até ontem, nesse lance que o Internacional reclama, que a bola teria batido no braço do André, eu tinha dúvida. O JB acabou de mostrar aqui uma outra imagem que eu não tive acesso ontem à noite, que parece realmente que a bola não toca no jogador do Fluminense do braço. Para quem quiser, tá no Twitter do Diori Vasconcelos, colega que todo mundo conhece, que é comentarista, é Diori V, o Twitter dele, lá, no Twitter não, no Instagram dele, Instagram. Tá. E aí ele coloca, e lá tem uma imagem que alguém conseguiu na edição aproximar e ela ficou de boa qualidade e tu vê que a bola passa por... Gente, as pessoas têm que entender o que aconteceu, tá? Para entender, as pessoas de casa precisam entender, eu vou dizer o que aconteceu. O Inter não ia falar, o presidente Alessandro Barcelos não ia tocar nesse assunto. O que aconteceu foi que 10 minutos antes, Fernando Diniz, técnico do Fluminense e da seleção brasileira, de forma sorrateira, nojenta, escancarada, deliberada, tentou condicionar a arbitragem para o jogo de volta, fazendo teses absurdas sobre a expulsão do Samuel Xavier, que ele inclusive disse que ele não encostou no Ener Valencia, teve a cara de pau de dizer isso, e ainda disse, desconhecendo completamente a regra, que o VAR deveria ter chamado, sendo que o lance era de segundo amarelo e o VAR não pode chamar para segundo amarelo. Então Fernando Diniz, que é técnico da seleção brasileira e não pode fazer isso, de forma escancarada e nojenta, tentou condicionar a arbitragem. Quando isso aconteceu, gente, eu recebi 3 WhatsApps de 3 dirigentes do Internacional, dizendo, Baldasso, pelo amor de Deus, estão tentando condicionar a arbitragem, berra aí, xinga os caras, faz o que... né? Então o Inter enlouqueceu com essa fala do Diniz. E aí veio o presidente, e palmas para o presidente, absolutamente correto o presidente, não pode deixar uma tentativa de condicionamento acontecer sem ele fazer nada. Ele chega e ele cita esse lance do André. Eu nem sei se ele tem convicção disso. Eu também não tenho. Eu vou dizer uma coisa para vocês, para mim a arbitragem de ontem foi perfeita. O Inter teve 3 gols anulados, tá bem, foi anulado, acho que deveria ser anulado, acho que tudo o árbitro fez certo ontem. Só que o Fluminense fez merecia uma resposta do Internacional, porque não pode deixar quieto, senão eles vão condicionar, eles vão tentar arrumar para Porto Alegre. O presidente fez bem. O Diogo Rossi está inscrito, mas antes, Pedro Oliveira me disse que nós temos aí o trecho do Diniz falando sobre a questão da arbitragem. Vamos rodar então. Ponto negativo do jogo de hoje, para mim, claramente foi a arbitragem. Eu peço a vocês que vejam os lances. Primeiro lance que ele dá amarelo para o Samuel, o Valencia faz falta clara no Nino. Aí você pode até admitir que foi um lance que o juiz é o jogo de Libertadores, não dá qualquer tipo de falta. Então a falta do Samuel era uma falta normal que não merecia cartão amarelo. Mas é um lance claro de falta do Valencia no Nino. E depois, quando ele expulsa o Samuel, ele expulsa com uma convicção que eu achei que tinha sido uma coisa que eu estava até chateado com o Samuel. Eu falei assim, pô, como o Samuel faz um lance desse? O Samuel nem encosta, o Samuel recolhe o pé. Ele dá o segundo amarelo. Nem falta foi. Aí ele compromete o andamento do jogo. O que a gente espera é que a arbitragem seja justa. Não é que não quer benefício de nada, zero. Que lá em Porto Alegre a arbitragem seja justa e que ganhe o melhor. O Inter é um grande time, vai estar com a sua torcida. Mas o juiz interferiu completamente na partida, no andamento do jogo hoje. Completamente. Não era um lance que o VAR poderia chamar. Porque o Samuel viu o lance agora, não faz nada. Merecia nada. O máximo que ele podia dar uma falta de jogo, ele expulsa com uma convicção que para mim era um lance assim, uma aberração, que o Samuel de fato cometeu um erro que não era para se cometer. Completamente equivocado o Fernando Diniz na sua avaliação. Eu vou divergir frontalmente dele. Na minha opinião, o primeiro lance do Samuel Xavier no Ener Valencia era para cartão vermelho. Eu acho que ali o lateral do Fluminense já deveria ter sido expulso. E é claro que o Fernando Diniz, que fala com essa vozinha calma, como se humilde fosse, está vestindo um manto de quem é técnico da seleção brasileira, de quem trabalha para a CBF, está usando isso a seu favor. Isso está absolutamente claro. Quando ele não está reclamando da arbitragem do jogo. Quando ele remete para o segundo jogo, tá aí o lance, ele já está tentando condicionar. Vem, Diogo Rossi. Eu só acho assim, Meneghetti, 2 erros nunca vão fazer um acerto, tá? O fato do Diniz ter tentado condicionar a arbitragem, que é um processo que eu não concordo, não acho que é justo, de nenhum dos times, não concordaria se o Grêmio
fizesse também. Agora, o grande detalhe é, o presidente Alessandro Barcelos fez o que deveria ter feito, acho que o Baldasso está correto, só que se acautela, né? Vai para o microfone para falar uma coisa coerente. Não foi bola na mão em lugar nenhum. Fazer esse tipo de afirmativa é um pouco complicado. Tem alguns pontos que eu acho que o Diniz está correto, tá? Eu acho que a arbitragem não prejudicou o jogo como um todo, não estou na linha dele, só que eu acho que ele está certo. No lance do primeiro cartão amarelo do Samuel Xavier, de fato, a falta do Samuel Xavier é para cartão. Só que o lance... Que cartão? Cartão amarelo, eu acho. Acho que vermelho seria um pouco exagerado, mas não acharia ruim, tá? Se fosse vermelho. Só que tem um fato. O lance começa em uma falta do Valência no Nino. Não, eu não acho que foi falta. Ele puxa, né? Ele puxa. Olha depois do lance de novo, ele puxa. E tudo bem, acho assim, ó, a arbitragem não foi determinante para o jogo, eu não vou entrar nesse debate, porque eu acho que isso aí é ridículo, é choro de perdedor. Porque eu acho que o Fluminense sai perdedor com um empate em 2-2, tá? Agora, o grande detalhe é o seguinte, eu não queria entrar nesse debate, mas eu vou entrar já que a gente está no debate da arbitragem. Eu tô com o Diniz, tá? O árbitro foi muito, muito, muito rigoroso no segundo cartão, que é o cartão do Samuel Xavier para expulsão. Detalhe, se ele assumiu o risco, cartão. Mas não é para cartão, porque assim, ó, tem um detalhe importante. Ele não toca, né? Ele não toca no Valência. Não, olha a imagem, ele não toca. Não, ele não toca, ele não toca. Eu não ia entrar nesse debate, vocês querem entrar... Não, tudo bem, vocês podem achar que eu tô errado, mas ele não toca. Não, mas não é, a questão de interpretação, cada um tem a sua, mas não toca, mas não é verdade. Não, ele não toca, é verdade, olha. Olha, tira a camisa do Inter e olha o lance, tu vai ver que não toca. Ribeiro Neto, quero te ouvir sobre o lance, vamos lá. Eu acho que houve falta no Nino, mas o resto está tudo certo. Os 2 amarelos estão corretos, na minha opinião. JB. Desculpa, Meneghete, eu sei que eu sou mala, mas eu me nego a comentar arbitragem num jogo depois desse. Vamos adiante, então. Pelo amor de Deus. Não, tá bem. Vamos falar que o René errou 2 lances com o cara. Pô, semifinal de Libertadores. Michele Silva, boa tarde, Michele, tudo bem? Boa tarde, Meneghete, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a toda a nossa audiência aqui no Donos da Bola da TV e da Rádio Bandeirantes. Vamos ouvir o técnico Eduardo Cudê, ele que falou sobre o jogo de ontem, avaliou a partida, inclusive pediu muitas vezes, inclusive na entrevista coletiva, o apoio do torcedor colorado para esse jogo de volta, porque segundo ele, o Inter volta vivo, muito vivo, para esse jogo decisivo no Beira-Rio na semana que vem. Jogo de muito ritmo, sim, que como falamos, ele na segunda metade começaram a tomar mais riesgo porque están en casa con su gente, ¿entiendes? Y bueno, hubiese acontecido lo mismo con un hombre menos en casa también. Y bueno, o dolor de tomar un gol, como falamos, de bola parada sobre un final, más o que falou o compañero. Si no, antes do jogo teníamos a posibilidad de falar que ganando en casa estamos a final. Acho que asignábamos todo, ¿no? Lembro en Buenos Aires de usted, crucé a você e você me falou, temos que sair vivo de aqui. Entonces imagina o que sempre falo, estamos melhor. Termina el jogo con una sensación fea, ¿no? Pero como você falou, eu estou saindo de aqui, do Maracanã, sabendo que estamos a un triunfo jugando en casa con nuestra gente y bueno, es una realidad también boa, ¿no? JB, acertou o Cudê na leitura do jogo, já remetendo para a segunda partida? O Cudê foi engraçado, porque ele começa a entrevista, ele começa a citar que foi um gosto... O Malo, nessa mesma entrevista, do lado dele, disse que ficou agridoce. Ele disse, um gosto tal, é uma coisa não tão boa e tal. Eu falei, vai fazer crise? Ele tinha dito que não era, que era pro torcedor parar de consumir... Lembra que ele falou aquele palavrão e tal? E eu disse assim, pois é, ele disse tal. Só que aí ele disse, não, vamos olhar as coisas boas e tudo mais. E aí, lá pelas tantas, começou a olhar coisas boas no meio da entrevista coletiva dele. Mas dito isso, Meneghete, eu vou falar uma coisa que eu não sei, desculpa, eu ando meio abalado psicologicamente nos últimos dias, mas eu não prestei atenção se alguém falou. Mas eu acho que as trocas do Cudê foram muito ruins. Não foram boas. O Inter piora, ele muda. A gente falou hoje no programa, foi hoje. Não, pois é, mas assim... Teve um programa hoje, aparentemente. Ele bota o Dalber na vaga... Se ele bota o Dalber na vaga do René... Vamos lá, por que ele troca? O Inter faz 2-1,
E certamente ele pensou. Se Não. acontecer encaminhar, eu tenho o Alan Patrick e o Arangues com 2 cartões amarelos. Ah, não. Eu já tiro os caras agora, Não faz evito isso, o terceiro Baldasso. cartão. Não, Não, eu acho- não era para fazer. Mas Eu foi acho isso. certeza que foi isso. Eu acho que o Foi isso. Baldasso... Foi isso. E aí o que ele faz? Ele tira os 2 e ele tira mais o Maurício. Ele desconstitui todo o meio campo para botar o Dalbert, que é uma invenção. Ele achou que já tinha ganho o jogo. Para botar o Luca, que ali também era uma invenção. Ele achou que tinha ganho o jogo. Tá, Ele mas achou que tinha ganho o jogo. Então vamos chegar aqui e vamos tirar o sapatinho, né? E Sapato alto, assim, vamos encerrar aqui. Semifinal foi. de Libertadores Foi. contra o Fluminense do Diniz. Tu tem razão. Faz isso, velho. Tu tem Tu razão. encerra o salto. E rigorosamente, a partir dali, o Fluminense retoma o jogo e empata o jogo. Tem duas coisas, essa frase do Baldasso sobre tirar por causa dos cartões, acho que responde um pouco aquilo que tu considerasse no início do programa, Meneghetti, sobre os jogadores que jogaram abaixo, Alan Patrick e Arangues, né, 2 jogadores pendurados, que jogo físico, de confronto, em algum momento teriam que entrar no enfrentamento e não foram para alguns enfrentamentos. Eles continuam pendurados, tá? Continuam pendurados, obviamente, mas é que tem um segundo jogo, eles precisavam também do segundo jogo. Tem uma frase do Kudê na entrevista coletiva toda, que eu não gosto. Eu gosto como torcedor do Grêmio, mas pensando e analisando o futebol como um todo, eu não gosto. Que é uma frase bem parecida com a que eu ouvi, estava lá cobrindo o Internacional em 2019, na final da Copa do Brasil. Ela não é, né, exatamente assim. Do Guerreiro. Vamos resolver em casa. Em casa a gente resolve. Ah, a gente vai levar para casa, lá a gente se sente mais confortável, lá é mais tranquilo. Tomara, né? Mas eu já vi essa história outras vezes. E eu não sei se é tão tranquilo assim tu trazer para casa, que em casa todo Tem mundo uma se diferença, resolve. eu acho que a comparação é boa. Naquele jogo, naquele enfrentamento de decisão de Copa do Brasil, o Atlético Paranaense jogou mais que o Inter no primeiro Jogou jogo. os 2 jogos. E o Inter escapou, inclusive, quem era o goleiro? Lá, Era o Marcelo Lomba Era o salvou Lomba que tudo. fez uma Sim, defesa, tava né? lá, tava milagrosa, lá, que seria o 3-1 do Atlético Isso, claro. Paranaense. Então, essa é uma diferença, né? Não, o Atlético existem jogou mais que o Inter lá. existem várias E diferenças. o Inter jogou mais que o Fluminense. Existem várias diferenças, obviamente, mas a frase e o sentimento, quando eu ouvi assim, sabe quando tá ouvindo e tu lembra de uma coisa que tu já viu? É que existem Vem, muitas verdades do jogo, né? Muitas verdades. E muitas mentiras também. Mentiras também, né? Também pode ser. Mas assim, ó, essa de que que se você assinasse, você assinaria o 2-2 é uma grande verdade. Uma grande verdade. Se você combinasse o 2-2 antes de tudo, carimba aí e traz pra cá. Beleza. Que foi um baita resultado pro Internacional, é uma grande verdade. Que o Inter tem vantagem sim pra final, porque joga em casa, diante do Fluminense, que como visitante, sabe, é uma coisa horrorosa. É óbvio. Que o Inter é mais competitivo e se mostrou, também é verdade. Só que também é verdade que o Inter deixou o Fluminense sobreviver. É uma verdade também. O Fluminense estava morto. O Fluminense estava mortinho da Silva. E o Inter permitiu que o Fluminense sobrevivesse. Ou seja, o Fluminense vem para cá do 0-0. Mas aí tem uma outra verdade também. O Diniz vai repetir o mesmo time. O teu comentário... Não sabe. Tem Comentário, um mas mesmo isso é uma time. verdade. Isso aí Não. é uma vantagem. É pro verdade e obviedade. O Ribeiro, tudo que a gente falou aqui é só verdades e obviedades que eu nem sei por que está na sua televisão aí, porque não tem muito sentido, segundo Uma ele. coisa que talvez faça o Ribeiro estar correto é que o Diniz disse ontem que não é que ele está convicto desta formação. Ele acha que, de fato, aquele é o melhor time do Fluminense. Sim. Então, assim, eu não sei se ele não vai repetir, talvez o Ribeiro esteja correto. Peraí, o que vocês queriam que ele fizesse? O time Olha, do cara é um cano, o time é bom pra caramba, você vai tirar o André. É um cano. É um cano. É o cano, Ontem é o foi- cano mesmo. Ontem ele foi É o cano um mesmo. cano. É, time do Mas Fluminense. peraí, Tem um detalhe esse. Mas aqui, ó, o Arias é responsável direto pelos dois gols. Velho, só tem bom jogador ali. Pô. É o Arias, É, é mas o não, Cano, ninguém marca Keno, ninguém. Kino, Não Colo, marca ninguém. Cuno, todos jogam muito. O Arias rouba a bola do segundo gol e cava, não é ele que cava o escanteio com o René? Sim, o René. Que pressiona o René. Aí tem um outro lance, tem outro lance que é, aliás, cara, eu não quero, vai parecer pegação de pé, mas eu acho que o Vitão no primeiro gol podia ter ido melhor. O Vitão tá longe, marca longe, aí ele vai no John Kennedy não vai, aí a bola vem pro Cano, não sei. Mas peraí, cara, não vamos aqui achar que os caras são ruins. Olha só, eu quero mandar um grande abraço aqui. O nosso grande amigo João Bosco Vaz pediu para mandar esse abraço. Vai acontecer no próximo sábado, aqui em Porto Alegre, na Sociedade Hebraica, uma grande celebração, uma grande festa com os 60 anos
dos bageenses que moram em Porto Alegre e que tem um combativo time de futebol. Aliás, o Assunção já jogou contra o Bagé, jogava lá o grande Vicente, ex-Santos, ex-Grêmio. Então, na terceira geração, time tradicional, amarelo e preto, enfrentei muitas vezes o Bagé no campo da Serraria, e eles vão fazer uma festa para celebrar os 60 anos do time do Bagé, formado por bageenses ou amigos e familiares e que moram aqui em Porto Alegre. É neste sábado, na Sociedade Hebraica. Grande abraço ao tradicional time do Bagé. Michele, vamos colocar um destaque do Grêmio aí. O que você tem? É Jeromel? Jeromel Meneghetti. Vamos falar sobre o zagueiro gremista, ídolo da torcida tricolor. Isso porque o Jeromel tem grande possibilidade de pelo menos estar relacionado para o confronto contra o Fortaleza neste final de semana. O Jeromel que já vem treinando, já está recuperado de lesão, liberado do departamento médico do Grêmio, fez atividades durante toda essa semana, o Grêmio fechou os treinamentos, viaja inclusive hoje à tarde para Fortaleza, treina amanhã e a tendência é que Jeromel volte a atuar após essa lesão, ele que jogou 43 minutos contra o Cruzeiro neste ano, mas lembrando, foram bons 43 minutos bem avaliados pelo Grêmio. Aliás, Diogo, o Jeromel não renovou o contrato ainda, né? Não renovou o contrato. Inclusive, a informação dos bastidores é que o Grêmio quer renovar o contrato com ele, mas numa circunstância bem diferente, inclusive, da do Kahneman. Tem que ser assim, ó, metade da metade da metade. Se não for, tá fora. O Jeromel vai pagar, então, para jogar no Grêmio? Mas não, no final das contas vai ser isso, né? Quanto é que vocês querem? Pagamento? Pessoal, aí vão botar uma tal de produtividade, né? Entendo, se o Grêmio avançar na competição, o Jeromel paga mais. Eu entendo que exista um ânimo exaltado hoje pelo bom resultado que o Inter conseguiu, mas também não é isso. Vamos calmar. O Grêmio tá aí, tá fazendo as suas coisas. Senti que tu acusou o golpe. O Grêmio tá aí é de uma depressão da tua parte. O Grêmio tá aí. Eu fiquei com pena agora. Cara, eu tava lá, eu cumpri a minha palavra, tá? Fiz meu churrasco, sequei, fiz o L. A carne deu uma secada, né? Não. A minha carne é do jeito que tem que ser a carne, não é do meu jeito. Tu secou tanto que a carne veio dela. Não, a minha carne é suculenta. Não tava aquela coisa suculenta, não, né? Minha carne é suculenta, bem feita. Inclusive, eu fiquei esperando os gremistas, eu convidei, né? Os gremistas, não apareceu ninguém aqui no programa. Os cinemas de Porto Alegre, as salas estavam lotadas. Calma. Talvez o Farid vá pro teu churrasco mais cedo do que tu imagina. Jeromel, o Farid vai te ouvir. Vamos voltar. Quarta que vem tem que estar secando, tu, Farid, quem mais? Eu vou Pega Bagé, quem mais que tu pode pegar aí? CCD? Cara, CCD. Esperotinho, faz tempo que eu não vejo Esperotinho. Vamos falar do Jeromel, Meneghetti. O Jeromel é um problema. O Ribeiro estava em sono profundo, eu acordei. Tava em sono até funcionar de novo. Deu uma patinada, né? Eu quero ver como é que ele vai construir, porque é a primeira vez na história que eu ouço o seguinte, o Jeromel é um problema. Eu nunca tinha ouvido essa palavra, o Jeromel nunca foi um problema pro Grêmio. Não, mas ele é. Mas se tu me deixar falar, aí eu vou conseguir. Me pareceu uma crítica. O problema é o seguinte, é porque, na verdade, nem é um problema, tá certo, é um dilema. É um dilema. Ou seja, tu estava errado e eu certo. Tá bem. Tu está sempre certo, JTB. O que fazer com o Jeromel? E sabe quem é que vai responder essa pergunta? A bola. Se o Jeromel conseguir até o final do ano desempenhar, Meneghetti, ele se demonstra capaz de permanecer no Grêmio. É óbvio que vai ser com outros valores. O próprio Jeromel sabe disso, não tem nenhuma dúvida que ele sabe disso. Quanto por cento a menos o Kahneman passou a ganhar nesse contrato atual? Metade. E é isso aí. Tá bom? Não, mas aí a informação, eu trago a informação para vocês. A metade pro Grêmio é insuficiente para renovar. O Grêmio quer menos ainda. O que é menos? O que é? Bom, põe um número aí. 35% que ele ganha hoje. 300 mil por mês. Isso aí. E eu acho que para a idade dele... vai dar um pouco mais, 35% vai dar mais. O Jeromel... A situação do Kahneman é a seguinte, até dezembro do ano passado, ele baixou pela metade com produtividade. Isso. Aí esse ano, agora renovou até 24, ele aumentou, mas tirou a produtividade. Tem um fixo agora, né? Aí é fixo. Então é isso aí. Michele, vamos colocar o René aí que se manifestou, que teve a coragem e personalidade para falar numa noite em que não jogou um bom futebol. Exatamente, Meneghetti. O lateral esquerdo do Internacional teve uma participação ali não muito boa nos gols sofridos pelo Inter. É verdade, ele contribuiu também para fazer os gols do time colorado lá no Maracanã, mas ele reconheceu que errou e disse que isso não vai abalar o jogador para os próximos confrontos com a camisa colorada. Vamos ouvir. Na verdade, futebol é cruel, né? A gente vive de erros e de acertos. No primeiro gol eu acabei perdendo a bola e dando a condição do Fluminense
fazer o gol. No segundo, eu perdi a bola, recuperei, foi para escanteio. Infelizmente, o escanteio eles fizeram. Mas faz parte do jogo. Claro que fico feliz em ter ajudado a equipe a fazer os gols e fico triste também por não ter evitado os gols do Fluminense, mas o que me resta é continuar confiando. Vai me tirar a noite de sono. Acredito que vai ser difícil dormir hoje, mas a minha confiança continua intacta. Não só em mim, mas nos meus companheiros. Espero que na nossa casa aí a gente possa sair feliz e que esse primeiro jogo seja esquecido. Elogio em fora de palmas. A atuação dentro de campo foi comprometedora, mas ele conseguiu reagir, participou, deu o cruzamento para o Mário fazer o gol, participou também, como o JB lembrou, do segundo gol do Internacional do Alan Patrick. Ele tem a origem da jogada, mas tem uma atuação comprometedora. Mas o que eu estou saudando é a sua personalidade. E isto é elogiável, porque nós estamos acostumados com jogadores que se escondem no momento difícil. E o René ontem deu aula, porque ele não fala para o repórter que está lá no Maracanã, trabalhando inclusive, o repórter está trabalhando, os jogadores já deveriam respeitar os profissionais de imprensa, que como eles trabalham, os jornalistas estão trabalhando, mas ele fala para o torcedor. O torcedor queria ouvir o René ontem, quer ouvir hoje. Parabéns pela postura profissional de cidadão homem do lateral René. Eduardo Cudê Michele falou também sobre o jogo de volta na próxima quarta no Beira-Rio. Exatamente, Meneghetti. O técnico colorado falou sobre essa partida que será no Beira-Rio. Ele reforçou muito esse pedido de apoio do torcedor colorado, que o torcedor colorado tem que ser otimista, ser confiante, e projetou esse jogo da volta na semana que vem contra o Fluminense, na Casa Colorada. Tem que ter a cabeça boa e saber que o jogo de decisão é em casa, que a verdade, o que falo de futebol hubiésemos asignado a previa e bom, tem que construir uma grande semana para ganhar. Sí que vamos a enfrentar um rival muito forte, que respetamos muito, com um grande treinador, com uma maneira de jogar diferente, que o hace distinto al resto e muito dificultoso. Mas sabemos também que liberta a localía é muito importante e que não só confiamos em nós, sino também os torcedores. JB, acerta o Cudê em jogar toda a responsabilidade para o segundo jogo? Mas é o que ele tem que fazer. O Diogo Rossi lembrou uma coisa que é interessante, na verdade o Ribeiro também reforçou, mas a gente vai olhar as coisas boas e o Cudê faz uma frase que eu acho que é interessante, Baldassi, que ele diz assim: bom, se olhar para um lado, estamos a um jogo, a uma vitória de ir para a final da Libertadores. Só que o Fluminense também está a um jogo, uma vitória de ir para a final da Libertadores. Só que é o seguinte, agora a vitória que o Inter precisa e que o Fluminense também precisa é dentro de um Beira-Rio com 50 mil pessoas num ambiente absolutamente hostil para o adversário do Internacional. Claro que o Internacional tem a vantagem. Essa é uma vantagem que talvez ela não seja tão palpável, porque afinal de contas empatou. Estão iguais. Só que é uma vantagem, mesmo subjetiva, é uma vantagem importante. O Inter vai transformar o fator local Maracanã, ele é menos significativo do que o fator local Beira-Rio. E o Fluminense se desperdiçou o mínimo que tinha desse fator local dele. O Inter agora tem um baita fator local. O fator local Maracanã é menos. Porque o campo mais neutro. O fator local Maracanã não é forte. Não é tão forte como era do River, por exemplo. O Cudê fala isso, né? O do Beira-Rio é. O do Beira-Rio, na próxima quarta-feira, nós teremos um Beira-Rio poucas vezes visto na história. Beira-Rio vai estar tremendo, vai estar uma loucura no Beira-Rio. E o Fluminense vai ter que enfrentar isso. Agora é um dilema, né, para o Inter no jogo da próxima quarta-feira, porque o Inter vai ter que ter a bola e atacar um Fluminense muito rápido, né, que contra-ataca muito rápido, ou dar a bola para o Fluminense que gosta de ter a bola. É um dilema para o Inter de como ganhar o jogo do Fluminense. E assim, eu respeito o máximo, né? Mas, o maior palco do futebol, ele não tem um ambiente positivo para o time em campo, menor que o Beira-Rio. É que a pressão não é tão grande no Maracanã. Maracanã é neutro. Maracanã é neutro. Desculpa, vocês diminuíram o tamanho do Maracanã, mas eu respeito. Vamos agregar que o Fluminense tem tido nesse ano dificuldades fora do Muito. Rio. A única vitória recente, assim, a única vitória que me vem à mente recente é contra o Olímpia. Fora isso, não tem. Tudo bem. Vamos pro intervalo e a Michele Silva está na live do YouTube. Bora! Vem comigo que eu quero falar contigo aqui no chat da nossa live. Os donos da Bola RS, deixa o teu like, não esquece. Eu só tenho uma dúvida. Paulo Pires não está aqui para tirar a minha dúvida. Mas eu tenho quase certeza
que o regulamento da Conmebol não permite 2 jogos em casa. Quase certeza. Assim, ó, não li todo o regulamento, admito, mas olha, tenho quase certeza que não dá para jogar, por exemplo, semifinal, 2 jogos do Inter em casa, não tem como. E o que eu ouvi ontem foi só a torcida do Inter no Maracanã, né? Então, 2 jogos em casa, né? Tô errada? Tô errada? Vai, Diogo, sente, Diogo, vem, sente. O Rezende, contratamos o Sobis, Rezende. Tá com um bandeirão aqui, ó, saiu correndo. Que vergonha. O Sobis deve ser o novo integrante aqui. Loucura isso, cara. Fluminense, grava tudo isso. O Maracanã é menor que o Beira-Rio. O Inter jogou 2 em casa. Tô guardando todas. Eu tô guardando todas. Tomara quinta-feira que vem. Ainda vou poder encontrar os amigos aqui na quinta-feira que vem? Pra gente debater aqui no programa. Vai, Sobis. Vai que o intervalo é do Sobis, não é meu. Eu não falo no intervalo. Vocês viram que já bastou, né? Pô, nem falei nada. Acusou muito rápido. Que isso, Dioguinho? Que isso? Calma. Tem mais 90 minutos ainda. E agora vamos falar sério, galera. Pezinho no chão, hein? Pezinho no chão. Natan Dutra, um abraço. Lucas Ávila. Michele, tá fumando? Não fumo, cara. Não fumo. Mas o pessoal que tu vê meio rouco por aí não é bem um cigarro, né? Uma outra situação que rolou ontem. O pessoal comemorou bastante, assim. Leno Anderson, um abraço. Maicon Melo também tá por aqui. Um abraço pra ele. Estás confiante, Michele? Lucas Lopes. Quase caí da cadeira aqui. Então, confiante não, né? Vamos com calma. Vamos com calma, até porque o próprio Diogo Rossi, ele jogou uma água gelada, jogou água no chope da galera quando ele lembrou lá de 2019. Deixa eu ver aqui. Fábio Ferreira, um abraço também. Tá falando aqui na nossa live. O pessoal mandando um abraço pro Diogo Rossi aqui. O Flávio Silva mandando um abraço pro Dioguinho. Deixa eu ver quem mais. Tá fazendo academia? Definitivamente não. Definitivamente não. A academia não vê o meu rosto há anos. Se tem alguém que tá fora de ritmo, sou eu. Eu sou extremamente fora de ritmo. Deixa eu ver aqui. Motorista de Uber, um abraço. Um abraço a todos os motoristas, né? No geral. Oi, Michele, manda um abraço pra minha filha Maria Clara. Um abraço, Maria Clara. Beijo. JB tá rouco. Não sei. JB tá rouco? Tá rouquinho? Guilherme Azevedo, um abraço também. Wagner Sereta, um abraço. Esse casaco é do São Paulo? Não é do São Paulo. É da Adidas, inclusive estou lamentando muito que caiu aqui os meus... Está caindo aqui, né? O logo da Adidas, então estamos um pouquinho tristes por isso. Mas não é um casaco de São Paulo, mas ele é bem quentinho e protege da chuva, isso que mais importa, né? Afinal, pegamos ônibus, então vamos lá, né, galera? Todo mundo sabe que não é fácil. Um abraço pro Chico Kim, tá dizendo aqui, estamos na final. Será que o Chico Kim, ele tá confiante? Me pareceu um pouco confiante o Chico Kim, assim, uma coisa mais otimista, né? Diogo Santos, um abraço também. Um abraço para a esposa do Marcos Henrique, a Jéssica, tamo junto. E a filhinha Yara, de 8 anos, fofinha, tamo junto. Tu é nossa, eu sou minha, né? Eu sou minha, na verdade. Beijo, gente. Cadê a Michele? A Michele tá lá? Tá lá, Michele? Michele? Oi. E aí, como é que é? Tu é nossa? Tu é do time do Jefferson, não é? Como é que é isso aí? Eu sou minha. Não é de time nenhum? Eu sou minha, é muito bom. Eu sou minha. Hoje ela tá meio de Flamengo, né? Vermelho e preto, tem um branquinho ali para dar uma disfarçada. É rival do Fluminense, né? Curiosamente. Rival do Fluminense. Boa. São Paulo. Vamos colocar o resultado final da nossa enquete interativa no ar. Enquete Poker, que está na live do YouTube, na aba Comunidades. Enquete Poker, o Inter contra o Flu. Conseguiu um ótimo resultado, quase 1/3, 28%. Foi bem, mas poderia ter feito mais, 52%. Vai se complicar no Beira-Rio, 20%. Obrigado a todos vocês que nos acompanham também na Rádio Bandeirantes, FM 94.9, onde já temos uma grande repercussão, uma grande audiência. Vem aí o apito final com mais debate sobre Inter e Flu e o Grêmio.
Grêmio se preparando para o final de semana no Campeonato Brasileiro. E agora eu passo o comando para o Alexandre Mota. Tudo bem, Mota? Mano Menezes está desembarcando, está quase para ser anunciado. Boa tarde, Menegas, boa tarde a todos dos donos da bola. Eu fiquei sabendo há pouco, né? Eu queria saber quanto que ele vai ganhar aí por essa aventura, mais uma no Corinthians. JB tem o valor aqui, diz aí. Opa! JB. Samir Carvalho, competentíssimo repórter de São Paulo, deu que é 800 mil por mês. 800 mil? 800 mil, JB? Que era mais ou menos o salário que ele já ganhava aqui no Internacional. O Inter traz ele para um salário primeiro baixo, depois ele renova, vai para os seus 500, 600. Acho que merece mais, tá? Aí quando ele recebe o primeiro contato do Corinthians, lembra que era aquela história do Cuca, Luxemburgo e tal? Ele recebe a proposta de 800 do Corinthians, o Inter aumenta para 800, 2 meses depois manda ele embora, paga R$1 milhão para rescindir com o Mano Menezes e aí agora ele está indo para 800. Ganhou dinheiro. Mas se não passar na Sul-Americana, hein? Vai ganhar 800. Vai ganhar 800. Desclassificado ganha 800. Tá certo. Valeu, Mota. Um abraço, bom programa. Ó, belo casaco, hein? Gostei, hein? Tá bom, tá à Será que tem 3G desse daí, tá não? À disposição, Mota. Vai caber em ti, eu tenho certeza. Maravilha. Valeu, Menegas. Grande abraço pra você, pro JB, pra todos. Amanhã tem mais, hein?